Não, vamos parar para pensar o que essa música fala. O espírito de morte não é o lugar dele aqui. Então, você, por mais que não esteja fazendo as coisas ainda como deve, por mais, não deve deixar o espírito de morte te impossibilitar de que faça o novo. Tem que haver vida, nós temos que ter vida, temos que levantar, sacudir a poeira, fazer as coisas novas acontecerem. Precisamos de coisas novas, precisamos de que as pessoas realmente enxerguem em Cristo em nós. O espírito da dúvida, o lugar dele não é aqui. O espírito do vício, o lugar dele não é aqui. O espírito da depressão, o lugar dele não é aqui. Porque aqui o nosso Deus reina. E onde o nosso Deus reina? Nosso Deus reina em nós. Nós somos o reino de Deus. Então precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós nos enganamos, nós ficamos nos apegando a pequenas coisas. Mas eu não vou mais fazer, então a guitarra ficou saindo um cabo aqui, ó. Não, o som ficou mais baixo. Não. Da próxima vez nós vamos fazer de novo. E de novo, e de novo. Porque não há dúvida de que Deus quer agir através de nós. Não há dúvida. Ele venceu o mundo. Nós não podemos ficar presos a pequenas coisas. O filho pródigo engoliu a si próprio, engoliu todo o seu erro, engoliu as suas práticas, engoliu a sua postura de ingratidão e resolveu ter uma postura de gratidão, resolveu ser grato. Saiu da zona de conforto dele, ainda que a zona de conforto dele não fosse tão confortável, para engolir o seu orgulho e pedir perdão para o seu pai. Nós precisamos começar a entender essas coisas. Precisamos começar a valorizar a semente a semente que ficou em nós. Porque tem um louvor que fala, uma música que fala, né? Daquela palavra que ainda que o tronco seco, né, ao cheiro das águas brota a vida. Então nós precisamos sentir o cheiro dessa água da vida, que é o próprio Cristo. Precisamos fazer com que esse frescor da presença de Deus venha se estabelecer em nossas vidas. E não podemos ficar com esse pensamento de que, não, assim está dando certo, vamos continuar fazendo dessa maneira. Está ruim, mas está bom. O lema do acomodado é o está ruim, mas está bom. Né? Não, se está ruim, está ruim. Com quem que o João está lá fora? Né? Então, quando nós precisamos ter essa atenção com relação à palavra de Deus, precisamos ter esse empenho de nos esforçarmos para fazer o melhor, mas nem sempre o melhor é o que nós achamos que é o melhor. Às vezes o melhor é você engolir tudo que você é, deixar de lado e falar com seu pai. Não dá para prever o que o seu pai vai te dizer, o que ele vai querer, o que ele vai fazer com relação à sua vida, como ele vai te orientar das coisas que devem ser feitas e das que não devem ser feitas. Nós não sabemos de nada disso, de como deve ser feito, mas o que nós sabemos é que nós podemos nos dispor para fazer algo para o reino, para que se estabeleça o reino através de nós no mundo. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui também. Mas muitas vezes a gente acaba preferindo, e isso é terrível, ao invés de nós encararmos os nossos erros, pedirmos perdão para o nosso Pai, voltar do caminho de onde nós saímos, voltar ao lugar onde a gente caiu e recomeçar as coisas, nós, além de não fazermos isso, nós ficamos sentados
olhando o que os outros estão fazendo e abrindo a nossa boca. E isso é difícil, porque eu faço isso. Eu faço isso. Né? Tem certas páginas que eu até deixei de seguir, para ver se eu paro, porque parece que o cristão está muito preocupado em apontar o erro do outro cristão, e ficar publicando isso, os erros dos outros cristãos, como se isso fosse fazer alguma coisa de benéfico para o reino de Deus, como se isso fosse trazer algum benefício. Nós não devemos compactuar com o erro do nosso irmão, mas quem somos nós para julgar? Mas nós julgamos, eu julgo. E eu tenho pedido perdão para Deus, e pedido: Pai, é o seguinte, me trata ao menos como um dos seus empregados, porque assim, eu não mereço ser tratado como seu filho. Se nós formos ver como segue a palavra aqui, ó, o que ficou, olha lá o que ficou, ó. Vamos ver o filho que ficou. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, olha lá. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe esse: chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou seu pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Deus está falando para nós: olha, tudo que é meu é teu. Por que você está tão preocupado no tratar dos seus irmãos? Ah, Deus, mas eu faço tudo aqui e eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. E olha o fulano de tal igreja, que nós sabemos que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ah, mas você viu? Ah, aí o fulano de tal que foi no programa lá, em vez de falar de Jesus, falou não sei o que, da tampinha de garrafa. E o fulano de tal que não sei o que, que agora está fazendo aquela igreja enorme no Brás. E para de pensar nos fulanos de tais, para de pensar nos seus irmãos. Para, Christian, de ficar pensando nos seus irmãos. Pense em você se chegar próximo do seu pai. O tratamento do seu pai com os seus irmãos é o tratamento dele com os seus irmãos. E o pior de tudo, onde você está querendo chegar, Christian, quando você fica com os seus julgamentos e os seus pensamentos e usando a sua língua como uma espada, ao invés de usar a sua língua como um instrumento da verdade de Cristo? Christian, onde você está querendo chegar quando você usa a sua língua e usa as suas teclas para escrever mal dos seus irmãos? Porque quer queira, quer não, por mais errado que esteja, somos irmãos, não somos? Até segundo, quem somos nós para dizer que não? Não é verdade? Quem somos nós para julgar? Se Cristo não visse o ladrão da cruz como irmão e como filho, e agisse de misericórdia com ele, apesar de toda a sua vida de pecado. E outra, quem somos nós? Quem sou eu para chegar e falar algo do meu irmão? Porque se Deus começar a falar de mim, se Deus resolvesse, não é verdade? Se me julgar nesse momento agora, eu estaria condenado.
Porque agora, em Cristo Jesus, estando em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas verdadeiramente nós estamos em Cristo Jesus? Vamos ler aqui. Essa palavra do filho pródigo, ela está hoje nesse contexto que nós estamos aqui colocando. Vamos abrir aqui também. Não como o pensamento nós devemos nos arrepender, mas nos olhando com o olhar daquele que julgou o filho que voltou. Eu estou me colocando agora na posição do filho que ficou e não do que foi. Porque eu julgo o meu irmão pelas coisas que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer. E Deus está falando assim, mas meu filho, tudo está aí, ó. Tudo que eu tenho é teu. Não é verdade? Julgou. Se recusa a entrar na festa que o pai está dando, e nós fazemos isso. Eu fiz isso até essas semanas. Porque quão grande não tem... Quantas vezes os questionamentos da minha cabeça são assim, não, mas... não, eu não concordo com como está sendo feitas as coisas. Mas espera aí, tudo que é meu é teu, filho. Deus me falou para Camila. E nós estamos falando, então tá bom, Deus. Nós vamos tentar chegar mais próximo da tua vontade. Parar de ficar com pensamentos de julgamento com relação a todas as coisas e tentar fazer desses recursos que o Senhor tem nos colocado à mão, fazer com que isso venha a ser frutífero para o teu reino. Tentar fazer com que isso venha a dar frutos para o teu reino. Nós temos nossas limitações, e aí a gente começa a ver, né? O quanto você fazer é trabalhoso, não é? Porque você já percebeu? Enquanto o outro está fazendo, é fácil a gente arrumar a solução para o que o outro está fazendo dê certo. Agora, quando a gente começa a fazer, o cabo sai da guitarra, o som fica mais baixo, tem que ligar um negócio, tem que ligar outro, a posição que você pensou que fosse para ficar. Isso eu estou falando só das coisas que aconteceram aqui hoje, que são ínfimas perante o reino de Deus. Mas é bom que fique registrado, não é? É bom que as coisas aconteçam, para que nós venhamos a ver que fazer é mais difícil do que ficar dando pitaco em quem está fazendo. Nós precisamos começar a nos movimentar. Mas não deu certo assim, vamos fazer do outro jeito. Não vou nem entrar mais na festa, porque não concordo com o que está assim. Como assim? Como assim? Né? Quem é você para julgar alguma coisa? Né? O filho, ele julga. Então, é o que o Everton falou. Julgando o pai, colocando no contexto do qual nós estamos conversando aqui, nós estamos julgando quem? Julgando a Deus? Falando, poxa Deus, o Senhor permite? O Senhor daqui a pouco nós vamos fazer, Deus vai ter que sair com segurança, né? Para nós não jogarmos tomate, que nem no sábado qualquer lá, no videozinho, né? Quem está certo? Nós queremos o quê então? Saber quem está certo? Não importa quem está certo. O que importa é que as pessoas ouçam a palavra de Deus e se arrependam. Se arrependam do quê? Sou eu que vou falar do que ela tem que se arrepender? Eu não. Deus vai falar com ela. Às vezes as coisas que ela tem para se arrepender são coisas que para mim, sei lá, né? São ínfimas, são coisas que mas você está tão preocupado por causa disso? Né? Você vê o jovem rico. O jovem rico, ele fazia tudo. A única coisa que ele não fazia era se despir de si mesmo. Era se dispor a tirar todas as suas vestes daquilo tudo que ele possuía, que era bom,
Ele não queria se despir dos seus conceitos, não era só do dinheiro, mas se despir de quem ele era, para se entregar a Cristo e viver segundo a vontade do Pai. É disso que fala, não é somente de dinheiro que fala a parábola do jovem rico. Está falando muito mais. Está falando dele se despir de si mesmo, né? Como Davi diante da arca, né? Despido de suas vestes reais. Davi se despir em alegria das suas vestes reais, né? Então nós precisamos entender essas coisas. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia também. Nós somos muito, a nossa natureza é muito má. Nós temos a natureza para o julgamento, sabe, que ela é terrível. Por conta disso, muitas pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, ao tocar da trombeta, vão ficar ao lado esquerdo de Cristo, por conta do nosso julgamento. É difícil para mim pregar isso, falar disso. Porque eu sou um desses que precisa voltar dos lugares e começar a entender que há muito a fazer para se ficar perdendo tempo com coisas tão pequenas, né? Nós só notamos que poderíamos ter feito mais quando estamos enfermos numa cama. E aí a gente começa a falar, devia ter, né? Como a música do Titãs lá, devia ter arriscado mais, sei o que mais, né? Quando nós estamos nessa situação, nós começamos a pensar, mas devemos pensar antes, né? Vamos abrir aqui que nós venhamos, né? Como disse a segunda palavra que nós lemos aqui, depois da palavra que a Camila leu, que nós possamos, né? Nós que jazíamos em grandes trevas, que nós possamos ver essa luz, né? E que nós que estávamos detidos na região de sombra e de morte, que a luz raie sobre nós, e que nós, enxergando a luz, venhamos a caminhar em caminhos iluminados, né? Vamos abrir aqui em Tiago 4. Tiago 4. Tiago, cadê Tiago? Tiago, é o livro do Everton, né? Everton, toda vez que eu lembro de Tiago, eu lembro do Everton. Tiago 4. Essa passagem de Tiago 4 fala bem o quanto a gente, tantas vezes, nos perdemos nas nossas paixões e nos nossos entendimentos, né? Nos nossos preconceitos. Ó. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Né? Quando eu acho interessante assim, pouca gente pede como a Camila pediu. Eu não peço como a Camila pediu. E Deus sorriu quando ouviu ela falar aquilo. Eu tenho certeza. Né? O que você quer? Eu quero intimidade. Quando você quer intimidade, você tem tudo. Não é verdade? Quando você tem intimidade com Deus, se nós viéssemos a pensar nisso, né? Se Deus viesse para mim, o que você quer? Acho que nem, né? Acho que meu pedido seria tão vil, talvez, se fosse pego de surpresa assim.
Será que eu pensaria numa coisa nobre, como a Camila pediu, como Salomão pediu? Eu acho que não. Mas aí, eu vendo isso, Deus permite que eu veja essas coisas. Se Ele permite que eu veja, se Ele proporciona essas situações, que eu viva e que eu presencie, que eu veja, é para quê? É para eu me envergonhar e falar assim, não, nem vou entrar nessa festa então, porque eu não pedi intimidade. Eu fiquei pensando em outras coisas, eu não sou digno de entrar nessa festa. Não é mesmo. Não somos mesmo que tivesse pedido intimidade, continuaria não sendo digno, mas Deus se alegraria mais. Né? Nós muitas vezes, olha lá, pedi e não recebi porque pedi mal, para gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, nós precisamos falar que o vício saia, mas qual vício? Todos os vícios, inclusive aqueles que não são agradáveis. Tem coisas que nós achamos, por exemplo, que nos fazem bem, e na verdade não fazem, porque elas nos escravizam, esses vícios. Então, ele está falando dessas coisas, ó lá. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme? Todavia dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É interessante, né? Porque nós, por mais, eu vou oferecer o melhor louvor, vou estudar na melhor escola, vou construir o maior prédio, vou fazer não sei o quê. Na verdade, eu creio que Deus vê a intenção do nosso coração, que nós fazendo essas coisas são para facilitar o manuseio das coisas que a gente acha mais simples, que temos mais habilidade para mexer, mas de forma nenhuma que isso é para nos engrandecer. E aí ele permite, para que nós tenhamos certeza disso, que certas coisas não funcionem, porque para que a gente veja que não temos o domínio dessas ferramentas também, mas que estejamos dispostos a aprender. O filho pródigo chega e se dispõe a ser como um servo, a viver como um servo e não como um filho de herança. Né? Então, essas coisas, olha lá, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Senhor, que nós possamos ser humildes, Deus, que nós estamos aqui hoje para nos achegarmos a Ti, queremos ter mais intimidade contigo, queremos chegar mais perto de Ti, da maneira que nós julgamos nesse momento certo, mas se não for, que o Senhor mude. Porque nós não estamos aqui empurrando nada para Deus. Deus, o Senhor... Não é assim, Deus? Então nos explica, continua nos ensinando. Chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Né? Que nós possamos ter esse compromisso de nos chegarmos a Deus, para que Ele se chegue a nós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, que nós venhamos a enxergar a nossa condição miserável. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aí começa. Irmãos, não falei mal um dos outros, que é o que a Camila falou aqui ontem. Que nós possamos não puxar a obra de Deus e o reino de Deus para trás. Aí a gente vê um negócio lá, que nós nem sabemos direito como é, e a gente vai lá e compartilha aquilo que na verdade está denegrindo. Está denegrindo o que pode ser uma ação do Espírito Santo com relação àquelas pessoas. E a gente compartilha aquilo, como que, para quê?
o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a metade do que aquelas pessoas estão fazendo? E outra, se nós fizéssemos, isso nos daria esse direito? Não nos dá o direito. Não é, está aqui escrito, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz, né? Aí ele diz, mas há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Deus já chega assim, já junto na gente. Deus chega junto, falando assim, quem é você para julgar o seu irmão? E hoje ele está chegando junto na gente, está chegando junto em mim, e falando, quem é você para julgar o seu irmão? É o mesmo pecado de Satanás, é o mesmo pecado que destituiu Lúcifer, Satanás, de ser participante. Ele que era, né, feito de luz, que o que a palavra diz é que ele era aferidor de medida, ele era modelo para os outros anjos, fez com que ele fosse destituído. O ato dele querer se colocar no lugar de Deus. Quando fazemos isso, nós também somos destituídos da glória de Deus. Isso é o pior. Então, não podemos perder o foco das coisas que devem ser feitas. A música é bom, mas se não deu certo, não deu certo. O que importa é a palavra de Deus. Ah, mas o negócio está ali na parede. Não, aquilo é uma ferramenta, é uma coisa que nós achamos, é uma experimentação, mas o que importa é que hoje Deus está falando, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o próximo, Christian? Quem é você, Christian, que julga o seu próximo? Quem é você? Né? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos, né? No entanto, não sabeis, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã para ficar fazendo plano. Aí eu posso pensar, não, um dia talvez, mesmo tendo pouca gente aqui, talvez um dia essa gravação alcance uma pessoa que não, talvez não. Talvez ninguém assista. E não tem problema, porque Deus está falando comigo para que eu não julgue. Se eu for salvo por essa palavra, já valeu. Não importa não importa. Se nós aqui refletirmos melhor, nós 6 refletirmos sobre isso e venhamos a entender essa palavra, já valeu. Nós somos, olha lá, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Né? Mas agora vos jactais as vossas presunções, toda jactância, tal como essa, é maligna. Todo o intuito de queremos planejar e determinar as coisas como vão acontecer, sem consultar a Deus, isso é maligno. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí entra, nós queremos fazer o bem. Estamos aqui nas segundas-feiras, tentando nada de novo, porque isso um monte de gente já faz de maneiras melhores e mais eficientes, prestar os seus cultos, mas estamos aqui querendo prestar o nosso culto da melhor maneira que nós podemos, fazer o que nós podemos fazer da melhor maneira possível, né? Então, que nós possamos entender essas coisas, que nós possamos viver segundo a vontade de Deus,
que nós possamos ter essa predisposição a fazer e a viver para o reino, fazer coisas para o reino, não somente coisas, mas a fazer com que a nossa vida seja um espelho de Cristo para as pessoas, que nós possamos julgar menos, que possamos ser mais longânimos e compassivos, né? Aqui que diz aqui, ó, 1 Pedro 1:24. Nós já lemos essa palavra? Já lemos 1 Pedro, né? Mas se lemos, vamos ler de novo. 1 Pedro 1:24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que nos foi evangelizada. Novamente, eu quero que hoje a gente venha a saber que nós somos como a erva, nós somos como uma árvore, como uma pequena semente, que nasce e que amanhã vai morrer. Mas a erva, ela pode ser produtiva ou não, né? Eu vou cantar uma música velha aqui. Fala sobre a nossa fé. A nossa fé, ela é... Essa música, eu fiz ela faz um tempo, e ela fala que a nossa fé é como uma árvore. Ela brota num pequeno grão e germina sem dar sombra. Mas ela vê a fé sem... O que é a fé? A fé, quando eu estava escrevendo essa música, me veio na cabeça dessas coisas. O que é a fé, né? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E aí eu fiquei pensando nessa época, essa música é velha. Vou colocar ela aqui. A letra está bem pequenininha, talvez não dê para ver. Eu achei legal que eu consegui fazer com que ela ficasse no formato de uma árvore. Mas ao mesmo tempo não dá para ninguém ler nada. Ficou bem pequenininho. Então é uma reflexão, uma pequena reflexão. E a gente, se a Camila quiser falar alguma coisa, depois. Mas é uma pequena reflexão sobre a fé. Vou colocar aqui para enxergar. Que brota de um pequeno grão, germina sem dar sombra, mas vê o que os olhos e os sentidos não percebem. E cresce vulnerável, mas vê o que o futuro lhe reserva. Do frágil caule ao tronco, caminhos de certezas que se mostram tão incertas. High, strong, we got by.
ergue seus galhos e brotam tuas flores e nascem teus frutos, substância real, alimento da alma que nutre outros frutos que ainda semente acreditam também e descansam em tuas sombras e provam da fresca, refrescam tuas mentes, aliviam a dor, provam da fé que nutre, enxergam futuro, não plantam nem colhem, mas que cegam o amor. Deus, que nossa fé seja, Deus, uma pequena semente, Jesus. Que nós possamos crer, ó Senhor Jesus, ainda que vendo os pés passando, ó Deus, pela pequena relva que nós somos tão pequenos hoje, Deus, nós possamos, ó Senhor Jesus, enxergar, ó Deus, as nossas vidas como árvores, Deus, como árvores que venham a dar frutos para o Teu reino, Deus. Que nós não sejamos, ó Senhor Jesus, galhos que não produzem, Deus. Ainda que nossa vida seja como a erva, Deus, que enquanto viva essa erva tenha frutos, ó Senhor Jesus, para o Teu reino. Que nós não venhamos ser a erva daninha, Deus, que venha atrapalhar, ó Senhor Jesus, a vida das plantas, ó Senhor, que erguem, que estão hoje tentando dar frutos, ó Senhor Jesus, para o Teu reino. Mas que nós possamos, Deus, também ser, ó Senhor Jesus, um dia úteis para o Teu reino, Deus. Que nossas vidas possam dar sombra para aqueles que estão perecendo, Deus. Que nossa vida possa ser multiplicadora de ar, Deus, de oxigênio para aqueles que estão sufocados pela vida cotidiana, Deus. Que a nossa vida possa ser árvore que dê frutos, Deus, frutos doces, ó Pai, para alimentar aqueles que têm fome, Deus. Esteja conosco, Pai, precisamos de Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado pela essa noite, Pai. O Senhor vem estar conosco, Deus. O Senhor vem abrir a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Que nós possamos, Deus, aprender, ó Deus, a olhar mais para a trave em nossos olhos do que para o cisco do olho do nosso irmão, Deus.
Nós venhamos aprender a perdoar, Deus. Me ensina a perdoar. Me ensina a viver uma vida mais saudável, mais sadia, Deus. Me ensina a ser longânimo, Deus. Me ensina a ter domínio próprio, Deus. Com relação às minhas palavras, com relação às minhas atitudes, Deus. Me ensina, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém? Alguém quer? Volta ali em Tiago 4,17, por favor. Esses dias eu estava no banho até e comecei a pensar em algo que eu nunca havia pensado. Compartilhei com um dos 12 nesse sábado. Queria compartilhar com vocês também. Nem separei um texto ainda para basear isso, mas todos conhecem que o fato de que Jesus, quando ele caminhava, né, ele ia caminhando. Ele nunca fez isso na multidão, mas conforme ele ia caminhando, ele encontrava uma pessoa e perguntava: o que você quer que eu te faça? Perguntou isso algumas vezes. Teve uma ocasião onde a pessoa não reconheceu a divindade de Jesus e falou: olha, eu estou aqui há tantos anos e sempre vem um anjo e desce na água, a água se move, o primeiro que se lança a água é curado. Eu estou aqui há muitos anos e não tem ninguém que me jogue. Então o que ele queria que Jesus fizesse? Ele queria que Jesus jogasse ele na água, né? Ele achou que era um homem comum, perguntando: o que você quer que eu te faça? E Jesus sempre atendia o desejo daquela pessoa. Só que ele nunca fez isso às multidões, sempre em particular, para cada pessoa, e atendia uma necessidade pessoal dessa pessoa. E aí eu imaginei, e se Jesus viesse dar uma volta hoje na nossa comunidade, aqui no nosso entorno, em Arujá, no Barreto, aqui no Centerville, e perguntasse para os nossos vizinhos, para as pessoas com quem nós trombamos o dia inteiro, todo dia: o que você quer que eu te faça? E eu imaginei que essas pessoas responderiam coisas tão simples, coisas tão pequenas, e coisas que estão ao nosso alcance fazer. E talvez Jesus gostaria que nós fizéssemos essas perguntas para essas pessoas. Jesus ia ver crianças que gostariam só de um lápis para estudar. Jesus ia ver velhos que só gostariam de um abraço. Jesus ia ver uma mãe pedindo que fosse visitar seu filho na cadeia porque ela não consegue ir. E eu acho que Jesus olharia para nós, para a igreja dele na terra: poxa, mas vocês não estão fazendo nada? Vocês não estão perguntando para as pessoas o que vocês podem fazer por elas? E aí esse texto: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quanto pecado a gente comete o dia inteiro, todo dia, né? Passando por tanta gente e sem perguntar para ela o que elas querem que nós façamos. Tem muita coisa que de fato não está ao nosso alcance. Mas se não está ao nosso alcance, deveríamos buscar ter o alcance. Se não podemos, deveríamos buscar poder. E pensando nisso, eu fiquei assim, diante de Deus, super constrangido, por nunca ter perguntado isso a ninguém, e por saber que Jesus perguntou isso a muitas pessoas, e por não ter certeza do que eu responderia se Jesus perguntasse isso para mim, né? Se Jesus perguntasse: Everton, o que você quer que eu te faça? E aí eu viajei um pouco mais e fui além. E se alguém perguntasse isso para Jesus? Se alguém tivesse poder, hipoteticamente perguntasse: Jesus, o que você quer que eu te faça? O que o Senhor quer que eu te faça? Eu acredito que ele responderia alguma coisa muito próxima ao que ele falou a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Eu não quero nada para mim não, mas cuida dos pequeninos, e não deixe que ninguém faça mal a esses pequeninos. Ou talvez ele respondeu isso quando disse: quando você foi visitar alguém que precisava, quando você esquentou alguém que estava com frio, quando você deu de comer a quem tinha fome, você fez para mim. Então, se alguém perguntasse para Jesus: o que você quer que eu te faça? Ele diria essas coisas: apacenta as minhas ovelhas, cuida dessas pessoas, faça o bem que você sabe fazer, que você vai estar fazendo por mim. Porque, como diz em João 4,34, o meu alimento é cumprir a vontade do Pai. Só o que Jesus queria na terra era cumprir a vontade de Deus.
Que Deus tenha misericórdia de nós e nos perdoe tantos pecados que nós cometemos o tempo todo, né? E mais, o dia ainda cheio desses pecados, ainda ter coragem de apontar o pecado de alguém. Amém. É verdade, que a gente possa ser mais atentos a nosso posicionamento, menos atentos ao erro do outro, e mais atentos às nossas mazelas e às nossas falhas. Com certeza tem muita coisa para aprimorar, muita coisa para que nós possamos um dia vir a ser pelo menos reconhecidos como filhos de Deus. Que a gente possa se empenhar nisso, nós possamos ser críticos mesmo com relação às nossas posturas, às nossas atitudes e não atitudes. Que nossa criticidade seja mais empregada aí, ao invés de ser empregada apontando o nosso dedo e dizendo o que o outro deve fazer. Que nós possamos realmente, como o Everton falou aqui, nós possamos perguntar para as pessoas, porque perguntar para Cristo, isso está claro. Ele quer o quê? Que nós venhamos a amar o próximo como amamos a nós mesmos, e que nós podemos ir e pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é esse daí, que quando ele fala arrependei-vos, é fácil a gente encher a nossa boca. Esse arrependei-vos, o problema é que hoje em dia a maioria dos cristãos usam a palavra de Deus somente para a terceira pessoa e não usa para a primeira pessoa. Nós possamos viver a palavra de Deus em primeira pessoa, receber a palavra de Deus e não somente querer transmitir para o outro, porque se você quer transmitir algo que você não vive, ninguém vai acreditar em você, ninguém vai acreditar em mim. É difícil viver o Evangelho? É lógico que é. Quem me conhece de perto sabe. Mas eu também, eu não posso negar o milagre que é hoje, eu estar pelo menos cogitando o fato de eu estar constantemente errado. Pessoa tão arrogante, tão orgulhosa que eu fui na minha vida. Que esses resquícios eu tenho que limpar diariamente. É como uma barba que cresce. É como um cabelo que cresce. É um banho a ser tomado. Alguém aqui toma um banho e não se banha mais? Ninguém, todos nós temos que manter, né? Que a gente possa reconhecer a sujeira que há em nós. Porque não se limpa quando não se reconhece que está sujo, né? Nenhum viciado se liberta do vício se ele não reconhece que é viciado, né? Que nós possamos reconhecer tudo isso e tentar viver mais próximos de Cristo, fazendo o que estiver ao nosso alcance, pelo menos o que estiver ao nosso alcance, para que as pessoas possam enxergar Cristo em nós. Amém? É isso aí. Quem trouxe sua oferta pode, nem sei onde está o gasofilácio, mas pode depois trazer ali. Amém? Não se incomode. Senhor Deus, muito obrigado pela reunião de hoje, Deus. Agradecemos pela multiforme, ó Deus, expressão do Teu amor por nós, Deus. Que nós possamos cada vez mais, ó Deus, renegar ao Senhor Jesus a nossa natureza para poder viver a sua natureza divina, Deus. Renegar a nossa humanidade para poder viver, ó Senhor Jesus, a Tua divindade, que a Tua divindade reine em nossas vidas,
Que o teu amor reine em nós, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Depois, quem quiser, pode pôr oferta. Que o amor de Deus, a paz e as doces consolações do seu Santo Espírito, Pai, venha estar conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Editar? Vamos fazer. Vê lá se está gravando ainda, eu nem sei se ainda tem tempo. Dá um stop.